Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente, né, às nossas aulas na TV. Eu sou o professor Ricardo, tá? Sou professor de História e vou acompanhar vocês, né, nessa jornada mais uma vez, tá bom? Pessoal, nono ano, eu trouxe para vocês como conteúdo dessa nossa primeira aula a Grande Depressão, tá bom? E a crise de 29, tá bom? A crise do sistema capitalista que aconteceu em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York, tá bom? Então vamos trabalhar esse conteúdo, né? A gente vai partir daqui, eu imagino que os professores em casa, na escola de vocês, estejam próximo desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início, certo? Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar essa habilidade, que é a EF09, né, HI10, que seria analisar o impacto da crise capitalista de 1929 na economia do Brasil, tá bom? E de outros países. Essa crise, ela começa nos Estados Unidos, tá bom? E aí, lógico, ela vai acabar indo para todo mundo, né, todos os outros países. Ela é uma crise que a gente pode chamar de global, tá bom? Com exceção de um único país que eu acho que vocês ou estão estudando ou já viram, que é a Rússia, né? Que iniciou a sua revolução socialista, então ela não é atingida por essa crise do capitalismo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Os Estados Unidos da América e os loucos anos 20, tá? A década de 20 para os Estados Unidos é uma década de ouro, né? O país ele emerge da Primeira Guerra como uma nova potência, tá bom? Então eu trouxe aqui uma imagem que era muito comum durante a década de 20, no início da década de 20, que era dos clubes de jazz, né? Onde a diversão rolava solta, né? Então era música, era dança, era muita bebida, extravasava, né? Os valores todos, né? A década de 20 foi uma década muito, muito rica, né? Para os Estados Unidos, né? E eles aproveitaram muito bem toda essa riqueza, tá? Então vamos lá, qual é a origem então da crise de 1929, né? Já que a gente está falando que a década de 20 é uma década de muita riqueza para os Estados Unidos. Então vamos lá, vamos tentar entender os pontos até chegar a esse momento da crise de 29. A gente tem aqui uma década, né? Uma década de progresso, mas que já mostrava, principalmente da metade dela para frente, de 1925 para frente, a gente já vê que toda essa riqueza ela tinha determinados pontos, determinadas fraquezas que não foram corrigidas e que aí em 1929, desculpa, acabou levando a uma crise, tá? Então, sem ter seu território atingido pelos conflitos, né, da Primeira Guerra Mundial, né, que era a Grande Guerra, os Estados Unidos obtiveram ganhos financeiros e políticos. Então você sabe muito bem que o continente americano ele não sofre com a Primeira Guerra Mundial, porque o conflito em si ele acontece em solo europeu, tá? Então, embora ele fosse um conflito mundial, porque envolvia todas as nações de várias partes do mundo, o conflito ele se desenrola no continente europeu. Então, os Estados Unidos ele não sofre com esse conflito. Tem um outro detalhe. Nos Estados Unidos, até 1917, né, ele não se envolve diretamente no conflito. Só a partir de 1917. Tá? Então, boa parte desse período, ele não teve nenhum gasto. Né? Muito pelo contrário, ele acabava ganhando muito, porque ele fornecia, né, todo tipo de produto para o grupo da Entente, né, que era chamada Entente, que era a França, a Inglaterra, né, e a Rússia, tá bom? Essa aliança da Primeira Guerra. Então, eles forneciam, né, mercadorias como alimentos ou produtos militares, tá bom? Então, ele não sofre com a Primeira Guerra. Ao final dessa guerra, os Estados Unidos concederam grandes empréstimos para a reconstrução da Europa, tá? Então, esses empréstimos que eles faziam para a reconstrução da Europa, eles eram pagos, né, as parcelas, e aí
a economia americana ia se fortalecendo, né? As pessoas, elas tinham uma oferta de crédito muito grande, tá? Então, dentro do país que eu estou dizendo, né? Então, a oferta de crédito para os americanos era muito grande. Então, eles conseguiam, existia emprego, né? A oferta de emprego também era uma oferta muito, muito grande, porque precisava, né? Você fazer aquela economia girar. Entrava muito dinheiro no país, né? E aí, era um período de prosperidade, tá? Os Estados Unidos, eles tinham se tornado a maior economia do mundo no pós-guerra e viviam uma época de prosperidade e de otimismo, né? Chamado, depois foi nomeado de Welfare State, né? Que era esse período de prosperidade, né? Essa prosperidade vinha acompanhada de uma febre de investimentos na Bolsa de Valores de Nova York. Aí a questão, né, onde gira o que gira em torno da crise, né? Que é o capital especulativo das bolsas de valores. Então, é muito difícil para a gente explicar aqui como funciona o negócio da bolsa de valores, né? Assim, o que a gente pode fazer aqui é de uma forma bem simples, né? Para você entender, tentar explicar isso aí, mas assim, a dimensão é muito maior, tá? Então, como é que funcionava essa bolsa de valores? Se você tinha uma empresa, você queria vender uma parte dela, você gerava esse capital que a gente chama capital acionário ou capital especulativo. Você podia pegar uma parte dessa empresa e colocar ela à venda numa bolsa de valores, para quem tivesse interesse na sua empresa. Então, eles compravam como se fossem pequenas sociedades da sua empresa, né? Você disponibilizava, vamos dizer, 30%, né, do lucro da sua empresa em ações, e aí as pessoas que tivessem interesse iam comprando ali fatias de sociedade. Então, elas acabavam recebendo exatamente aquela proporção que ela comprou de sociedade na sua empresa, todo mês, né? Então, quando recebeu os lucros, ele era como se fosse um sócio da empresa. Então, funciona basicamente dessa forma, de forma bem, bem simples, né? Bem rasteira, né? A gente pode dizer, funciona dessa forma esse capital acionário, tá? Então, existia uma febre de investimento nas bolsas de valores, porque como tinha muito crédito disponível, tinha muito dinheiro disponível no mercado, as pessoas pegavam esse dinheiro, montavam empresas, né? E aí acabava fazendo com que essas empresas depois ia fatiando e tornando um capital acionário dessas empresas que eram criadas durante a década de 20, tá bom? O contínuo crescimento da produção industrial e agrícola dos Estados Unidos durante o início da década de 20 esbarrou, aí onde a gente entra na questão da crise. Esbarrou na limitação de consumo em relação a tudo que era produzido. Então, a gente pode dizer que essa crise, né, de 1929, ela é uma crise de superprodução, né, do sistema. Como tinha muita empresa, e aí se investia muito em tecnologia também, né? Como eu disse, tem oferta de crédito, então você investe muito em tecnologia. A produção agrícola, ela crescia muito exatamente por conta dessa tecnologia também. Então, ela é uma crise de superprodução. Se produz demais, mas não tem quem dê conta de consumir tudo isso, tá? Não tem esse consumo todo. E acabava ficando lá, estragando. Os produtos ficavam estocados, a produção, né, agrícola tinha que ser destruída, porque precisava manter o preço, né? Os produtos, a gente vai falar disso quando a gente estiver tratando os efeitos dessa crise aqui no Brasil, né? Então vamos lá, aqui algumas imagens que eu trouxe, né, dessa questão da prosperidade, né? A questão automobilística, né, o carro. Aqui eu trouxe também aqui no cantinho, né, a imagem das mulheres, né, com esse cartaz, né, dizendo votos para as mulheres, né, porque é o período em que os Estados Unidos aprovam, né, o direito das mulheres participarem, né, das eleições votando. Então é um período de grande prosperidade, né, e é um período de mudança também de mentalidade, tá? Os Estados Unidos, eles aprovam isso, as mulheres vão conquistando esse espaço, e ainda lá no finalzinho da Primeira Guerra, porque elas acabam substituindo essa mão de obra, né,
dos homens que foram lutar. Então, a partir desse momento, a partir do momento que elas se inserem ali no mercado, né, de trabalho, elas vão conquistando esses direitos também. Elas exigem esses direitos, porque elas contribuem muito, né? E aí, nos Estados Unidos, elas lutaram, eram as sufragistas dos Estados Unidos, tá? Então, vamos lá, para a Grande Depressão, né? Como é que aconteceu a Grande Depressão? Quais foram as principais razões dessa crise, né? Então, primeiro, a concentração de riquezas nas mãos de poucos, né? E os baixos salários. Professor, mas o senhor acabou de dizer que era um período de prosperidade, né? Então, não tinha dinheiro para todo mundo? Não tinha dinheiro para todo mundo, né? Na maioria das vezes, os salários que eram pagos eram salários baixos. Aqui você tem que entender o seguinte, os salários, eles não acompanharam essa prosperidade. Então, o que era no início da década de 20, um panorama bem favorável, né? A partir da metade, né, dessa década de 1925 para frente, você percebe que esses salários, eles não vão acompanhando. Então, as pessoas, e os grandes empresários, né, para não perder o seu poder, né, sua riqueza, eles acabam congelando os salários, eles não repassavam esses salários e tentavam aumentar os seus lucros. E isso aí ia consumindo o salário desses trabalhadores, tá? Outra coisa, a questão da crise agrícola, né? Muito por conta dessa superprodução. Então, não se consumia o que era produzido e aí se estragava, se produzia demais, muito mais do que o necessário, né? E aí os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra, eles não conseguiam pagar seus empréstimos. Então, ele pegava um empréstimo para comprar uma máquina, para produzir mais. E aí ele não consegue vender toda a produção dele. Essa produção, ela fica ali, ela se estraga, o fazendeiro não tem como pagar a dívida do empréstimo que ele tomou, né? E aí, aos poucos, os bancos vão tomando essas propriedades, né, dos fazendeiros, tá bom? Então, mais na frente, na década de 30, que já é o período da depressão mesmo, ainda existem outros fatores climáticos, né, que ainda vão atrapalhar demais a produção agrícola, né? Então, agora, esse aqui é um fator muito importante, que é o terceiro, que é a concorrência que a Europa passou a ter com os Estados Unidos no mercado mundial. Então, se lá no início da década de 20, a gente fala que os Estados Unidos emprestavam dinheiro e ajudavam a reconstrução da Europa, né, que estava devastada pela guerra, já a partir dessa metade da década de 20, você tem a recuperação da Europa. E essa recuperação, ela provoca, né, vai provocando assim uma estagnação dos Estados Unidos. Porque eles já não perdeu aquela dependência que eles tinham, né, de ficar pegando dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Então, eles vão começando a se recuperar, não precisam mais desse dinheiro, eles vão pagando os empréstimos dele e pronto, vão se libertando, vão ganhando de novo a autonomia deles. E aí, essa autonomia vem aliada à competitividade também. Então, a Europa começa a competir com os Estados Unidos de novo, os países europeus, né? Então, esse é um fator muito determinante, tá? A partir da metade da década de 20, né? Então, o consumo não acompanhou a superprodução industrial e agrícola durante os anos 20, tá? Então, como eu disse, ela é uma crise de superprodução. Até então, não se tinha essa mentalidade de que o sistema ele dependia demais da questão do consumo. Então, se tinha muito ainda a ideia de que produzir era o que fazia com que o sistema se mantivesse. Era a produção. E aí, aos poucos, é que vai se entendendo que não é só a questão da produção, né? Imagine se tivesse os salários fossem acompanhando o tempo todo, né, a produção, a riqueza, o poder de consumo ia aumentando. As pessoas iam continuar consumindo. Então, a crise ia ficar, ou se ela acontecesse, ela ia acontecer muito mais para frente por outros fatores. E aí isso não aconteceu. Então, eles nunca levavam ao trabalhador simples, esse ganho que eles ganhavam, né, os empresários. Então, eles não
repartiam isso com os trabalhadores sempre ganhavam o mesmo tanto e o poder de consumo sempre ficava o mesmo. Só que a produção era sempre muito maior, tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo, porque é um assunto tão, né, truncado, a questão da economia, né? Por isso que é bom vocês sempre irem aprofundando, fazendo a leitura, né? Aqui é um resumo do capítulo de vocês que está aí no livro. É o mesmo assunto que tem no livro de vocês. Aqui, às vezes, eu coloco uma coisinha a mais, porque, às vezes, o próprio livro também já é resumido, tá bom? Mas vocês estão aprendendo muito bem com essa questão do estudo em casa, que você tem à disposição uma série de fontes para você estudar. Então, vocês não precisam ficar limitados a um livro ou uma aula de 30 minutos na TV. Vocês podem continuar estudando e vocês têm tempo para fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Quais foram as consequências dessa crise, né? No final do ano de no final da década, né, de 1920, o preço das ações negociadas na Bolsa não correspondia ao seu valor real. Tá bom? Como não encontravam mais compradores para as ações, o preço despencou, provocando a quebra, ou o crash, ou o craque da Bolsa. Tá bom? Então, aquelas ações que eu falei para vocês lá no comecinho, elas sempre eram negociadas, né? E as pessoas compravam e acreditavam mesmo que as empresas estavam produzindo. Muitas empresas existiam, a maioria delas, mas também tinha empresas que nem existiam. As pessoas aproveitaram a oferta de crédito, criavam empresa que não existiam, botavam na Bolsa de Valores e vendia ações de uma empresa que não existia. As pessoas com aquela febre mesmo de investir, ganhar dinheiro fácil, e compravam ações de empresas que nem existiam. E ficavam esperando o retorno delas, mas nunca chegava o retorno, porque não tinha empresa. E aí, à medida que as pessoas iam se dando conta disso, elas percebiam, né? Rapaz, eu fiz uma besteira. Cadê meu dinheiro? Não tem empresa nenhuma, não. Esse desespero, né, de estar investindo em algo que não existia, levou a uma corrida para vender ações na Bolsa de Valores, lá no finalzinho da década de 20. E aí se vendia por qualquer dinheiro, qualquer centavo você estava vendendo. Isso levou todas as outras ações a ser puxadas para baixo o preço delas. Né? Então não era só a ação de uma empresa, era de todas, elas iam acompanhando. Todo mundo pensava, ninguém tinha confiança mais no sistema. Então passou a se vender tudo. Por isso que a Bolsa de Valores quebrou. Né? E aí muitas empresas que realmente existiam quebraram também porque tinha muito dinheiro aplicado nessas bolsas de valores. Né? Inclusive empresas de fora dos Estados Unidos também. Então elas acabavam quebrando, porque a gente já tem aqui uma economia que já é globalizada. Tá? E aí uma onda de falências varreu todo o país. Cerca de 85 mil empresas e 4 mil bancos fecharam. Mais de 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Né? Esse período posterior à quebra da Bolsa de Valores de Nova York ficou conhecido como a Grande Depressão, né, dos anos 30, e atingiu todos os países relacionados aos Estados Unidos e tem consequências seríssimas para o mundo. Tá? Quais foram os efeitos da crise no Brasil? Né? Os efeitos dessa crise no Brasil foi a queda do consumo de café nos Estados Unidos. O nosso principal produto lá no início da República Velha, né, a República Oligárquica, era o café. Então a gente exportava muito café, o nosso café era muito querido, muito consumido, né? E nos países europeus também. O que acontece? A queda desse consumo vai levar à falência muitos fazendeiros, né? Então a dificuldade de obter empréstimos junto aos bancos para manter a valorização do café, né? O próprio governo acaba intervindo, comprando o café desses produtores, porque quem mandava no governo brasileiro eram esses produtores de café. Então eles criavam regras para eles consumirem o próprio produto deles e tacava fogo, como vocês estão vendo ali na imagem, né? Para tentar manter o preço. É aí, ó, novamente a ideia da superprodução. Você produzia demais, só que não tinha mais ninguém para consumir. Como é que você consegue manter minimamente o preço? Destrói o que você tem para dizer que a oferta ainda é pouca. E por isso que o preço precisa ser mantido daquele patamar, tá bom? As insatisfações, né, com o favorecimento da oligarquia paulista e a corrupção, como eu disse, era quem assumiu o controle do governo. Novas demandas provocadas pela crise do café e o crescimento da indústria. Né? E aí já é no período posterior, já vão surgindo novas demandas. Tá? Inclusive aquela Revolução de 30 que leva o Getúlio Vargas ao poder,
não é uma revolução, né, que a gente já sabe, mas ela leva o Getúlio Vargas ao poder, ela começa a partir desse momento, tá bom? Vamos para frente. Como os Estados Unidos se recuperaram da crise, né? O presidente que foi eleito, o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata, ele vai aplicar um plano de emergência para recuperar a economia, tá bom? Esse plano lá é chamado de New Deal, tem ali a propaganda dele, né? Influenciado pelas ideias do economista John Keynes, né? O governo contrariou os ideais do liberalismo e aí ele vai promover uma intervenção do Estado na economia. Olha aí, é uma ideia, né, liberal, né, da economia, ela vai se organizando por ela mesma, tá? Era um dos princípios do liberalismo. E acaba sendo abandonado para recuperar a economia, fazendo uma intervenção do Estado. Como é que vinha essa intervenção, pessoal? Vinha através de um programa de obras públicas. Então você gerava emprego através das obras públicas. O Estado passava a ser um investidor, né? O Estado gerava o emprego. E aí o emprego gerava o salário voltava a gerar o consumo, né? E aos pouquinhos a economia ia se recuperando, tá certo? Essa foi a estratégia utilizada pelos Estados Unidos, né? Acontece também uma implementação de uma política de proteção aos trabalhadores. Começa aqui, né, uma política de proteção aos trabalhadores com salário-desemprego, né? Tudo isso aí para manter o consumo, tá certo? Aí, alguns aspectos eu trouxe para vocês, isso não tem no livro de vocês, né? Por exemplo, isso não tem uma parte além, né? Que vale a pena a gente também informar vocês, né? Que são os aspectos culturais, sociais dessa Grande Depressão, que é o período da década de 30. A gente vê muito isso em filmes e a gente vê pouco nos livros, né? Didáticos sobre isso, né? Olha lá, os aspectos sociais e culturais. Durante esse período da década de 30, eu até comentei com vocês, existem muitas tempestades de areia e seca no centro-oeste do país, que vão desalojar essas pessoas. O centro-oeste dos Estados Unidos é um grande produtor de alimentos, tá? Muitas fazendas ficam no centro-oeste do país. E aí essa região ela é devastada por essas tempestades de areia, por períodos prolongados de seca. E aí a produção agrícola vai diminuindo, né? E as pessoas acabam deixando essas regiões para ficar migrando, procurando emprego em outras regiões do país, desalojadas, né? Com isso, aumenta o que? A criminalidade, tá? Então, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui, né? Que é da Bonnie e Clyde, né? Que é tão conhecido, que era o casal de criminosos lá nos Estados Unidos, que durante a década de 30 praticaram vários assaltos a banco e eram vistos assim pela opinião pública, né? Foi formada uma opinião pública sobre eles, né? Muito favorável, né? Porque as pessoas ficavam com raiva dos bancos, que ficavam cobrando os empréstimos sem a pessoa ter como pagar. Então, quando eles iam lá e roubavam os bancos, eles acabavam sendo vistos como heróis, um pouco aquela coisa do Robin Hood, né? Porque eles acabavam ajudando as pessoas mais simples, que ficavam em torno deles, né? Então, essa opinião pública em torno dessas figuras criminosas era muito favorável, né? A imprensa ajudava a fazer isso, porque a imprensa precisava vender o jornal. Então, eles criavam o mito em torno dessas figuras, né? O Al Capone também, né? Na década de 30, que inclusive promovia a distribuição de alimento, de sopa para os trabalhadores desempregados, né? Dava as refeições, e eles eram vistos como pessoas boas, mesmo praticando várias contravenções, né? Praticando crimes, assassinatos, né? O Al Capone era líder da máfia, né? Italiana nos Estados Unidos, tá? Enquanto os Estados Unidos tinham uma lei, que era chamada Lei Seca, que você está vendo aí, que proibia o consumo de álcool. Por que, professor? Por que foi proibido esse consumo de álcool? Porque as pessoas começavam a ficar desesperadas. Não tinha trabalho, não tinha nada, e começavam a entrar numa degradação, né? E aí elas preferiam ficar se embebedando para escapar da realidade, né? E aí os Estados Unidos aprovou essa lei seca para proibir o consumo, né, de bebidas alcoólicas. E aí mafiosos como Al Capone faziam a venda dessas bebidas de forma clandestina, tá bom? Então, era muito importante o que a imprensa fazia, né, nesse cenário aí, que era gerar essa simpatia a esses
essas figuras, tá bom? O Al Capone depois foi preso, né, porque acabava não pagando seus impostos, né, e foi preso mais por isso do que pelos crimes deles, tá? Da máfia, né? Bonnie e Clyde, que também acabava se envolvendo em crimes onde eles assassinavam policiais. Aos poucos, a opinião pública também foi sendo mudada sobre a figura deles, né? Exatamente por esses crimes que eles cometiam contra os policiais, né? E foram assassinados em uma emboscada, tá bom? Eu acho que tem aqui a imagem dos dois, né? Esse casal aí, que é a Bonnie e Clyde, né? E o Al Capone, tá bom? São figuras importantes lá da década de 30, né? Que fazem parte desse aspecto social, cultural, né? Desse período, tá bom? A gente encerra aqui, né? Essa nossa primeira aula, né? Muito feliz que vocês estejam novamente assistindo, acompanhando aqui com a gente, né? E um abraço para vocês, até a próxima, a gente se vê.